Hoje a gente vai gravar aí um conteúdo bem legal mostrando as medidas da Isa, minha querida esposa, 7 meses após o parto. Então, 7 meses aí que a Isadora nasceu, a gente vai fazer a avaliação dela. A gente já fez uma avaliação antes, que foi quando? Com 2 meses. Com 2 meses pós-parto. A gente viu ali os números, ajustou a dieta e agora a gente vai ver como que tá aí a composição corporal dela para dar a entender o que que a gente precisa mexer na dieta, como que tá o ritmo de treino e fazer todos os ajustes certinhos para ela continuar tendo resultado e para vocês verem aí também que é possível sim voltar com o corpo depois da gravidez, depois de uma gestação, basta ter estratégia e o acompanhamento adequado. Então, bora nessa. Então já estamos aqui com as medidas dela tiradas. Eu deixei aí no take anterior como que é feita essa avaliação antropométrica, que a gente faz a avaliação por dobras cutâneas, tá? Eu prefiro muito mais ali do que a bioimpedância, por exemplo, pois a bioimpedância ela tem uma margem de erro até que um pouco grande e nas dobras a gente consegue minimizar essa margem de erro. Então, para praticante de atividade física, galera que está focada em ganho de massa magra, definição muscular, eu sempre recomendo a avaliação por dobras cutâneas, tá? Dito isso, vamos aqui à avaliação da ISA. Então, ó, a gente tem aqui uma avaliação antes da gestação, foi lá em 17/2/2024, onde ela estava com 57 quilos e ela tinha um percentual de gordura de 17,5, tá? A gente fez aqui a avaliação 3 meses após o parto, corrigindo aí, eu falei que era em 2 meses, mas foram 3 meses quando a gente fez a avaliação depois do parto. Ela estava com um percentual de 19,1, um peso aqui de 58,1, tá? É uma classificação de gordura aqui adequada, mas a gente vê que já tinha rolado aí um aumento, basicamente por conta da gestação, né? E hoje, 7 meses após o parto, após o nascimento da Isadora, a gente tem uma composição corporal da seguinte maneira. Ela está com um peso de 54,600, foram 3,5 kg a menos comparado com 3 meses após o parto. E o percentual de gordura dela hoje está em 14,1, uma classificação de gordura excelente, tá? Então, se a gente for analisar como que ela estava antes da gestação e agora 7 meses depois da gestação, depois do parto, ela está com uma condição muito melhor. Então, a composição corporal dela melhorou bastante. Em questão de massa magra, após a gestação, após 3 meses da gestação, ela estava com 47 quilos de massa magra e hoje ela está com 46,9, então uma variação de 100 gramas a menos. Então a gente vê que nessa composição corporal dela, ela praticamente não teve perda de massa magra. O que a gente teve em excesso aqui de perda foi massa de gordura, que caiu de 11,1 para 7,7 quilos. Então ela teve uma perda de 3,4 quilos de gordura. Isso
do terceiro mês pós-parto até agora, que é o sétimo mês pós-parto. Então, assim, ela conseguiu evoluir bastante nesse período. Foi um resultado muito bom, acima do esperado aí, no caso. Então, vamos lá, Isa. Conta aí pros nossos seguidores aqui, como que você fez para chegar nesses resultados? Como que foi aí a sua dieta até agora? Como que tá o seu ritmo de treinos? Então, na verdade, vamos conversar do parto, né? Eu já tava um pouquinho mais acima do peso antes de engravidar, né? Que normalmente meu peso era 55, eu já tava com 57. E eu ganhei mais ou menos de 12 a 13 quilos na gestação. Mas a gente sempre controlou bem a dieta, a gente fez uma dieta bem rigorosa, não tive diabetes gestacional, eu treinei a gestação inteira, então acho que isso também contribuiu para que eu conseguisse ter esse resultado no pós-parto. Agora também no pós-parto, menos de um mês eu já comecei com as caminhadas, comecei com os treinos. Na rotina com o bebê, nos primeiros meses eu não conseguia me dedicar 100% aí aos treinos, então tinha semanas que eram boas, que eu ia 3 vezes pra academia. Aí tinha semanas que eram piores, e aí eu ia uma vez só pra academia, mas eu nunca parei esse ritmo de treino. E também a gente focou bastante na alimentação. Já faz bastante tempo que a gente não tá pedindo comida fora, que a gente tá fazendo alimentação em casa, a gente tá fazendo as marmitas, tá fazendo o café da manhã certinho. E agora, nesses últimos meses aí, eu intensifiquei os treinos. Tem semana que eu tô fazendo 4 treinos, tem semanas que tô fazendo 5 treinos. E eu acho que tudo isso contribuiu para os resultados. Boa, é isso aí então, gente. A gente tem uma estrutura aqui da dieta e dos treinos muito bem elaboradas, né? Voltadas para o objetivo aí da Isa. A ideia é que a gente vá ajustando isso com o passar do tempo. Então eu cuido da dieta dela. A gente tem o nosso personal, amigo, irmão aí, que é o Caio, que cuida dos treinos da Isabela, os treinos de corrida, os treinos de musculação. E tudo isso tem caminhado de uma maneira bem sinérgica, digamos assim, né? Então, todos os ajustes são feitos aí de forma integrada, né? A gente ajusta a dieta, ajusta o treino, ajusta o treino, ajusta a dieta. Tem momentos que tá mais corrido, então, pô, não tá conseguindo treinar, a gente mexe um pouquinho na dieta, mexe no treino e por aí vai. E isso é uma forma da gente conseguir alcançar esses resultados que a gente tem hoje, tá? Mais uma vez a gente vai mexer aqui um pouco no cardápio, né, da dieta aí da Isa, para daí a gente continuar evoluindo, manter esse padrão. E a ideia é daí para frente. Agora a Isa está começando a correr também, Sim. então é um foco a mais que a gente vai colocar aí no dia a dia dela, pensar aí na suplementação da corrida, como que vai ser a alimentação nesses dias. Então a gente vai ajustar um pouquinho mais o cardápio dela agora. E é isso. Parabéns, mocinha. Ganhou Bora. estrelinha hoje com o Nutri. Agora vamos ajustar esse cardápio. Bora. Então, galera, é isso. A gente acabou de montar aqui o planejamento da Isa para o próximo mês, tá? A proposta da dieta dela atual é o ganho de massa magra e melhora da definição. Então, a gente vai entrar aí com um superávit calórico, onde ela consiga extrair o máximo de massa magra aí nesse período de tempo. E aí a gente vai reavaliar para entender como isso está se comportando no dia a dia dela. Outro ponto que a gente optou pelo aumento das calorias é que ela ainda está amamentando também. Como isso gera um gasto calórico muito grande, então a gente precisa dar suporte nutricional
para que ela desenvolva massa magra, que ela consiga se recuperar dos treinos de uma maneira eficiente e ainda assim continuar amamentando, tá? Agora a amamentação ela diminuiu um pouquinho por conta que a Isadora, nossa filha, já entrou com a introdução alimentar ali, né? Já está começando a comer um pouquinho já os alimentos, já tem uma dieta mais variada, tá? Então ela não está somente com o leite como alimentação principal, já entra também arroz, feijão, proteína, frutas. Então, cada vez mais a amamentação está diminuindo, tá? Então isso vai diminuindo esse gasto calórico, mas ainda assim a gente precisa repor essas calorias gastas aí na amamentação. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. A ideia é trazer para vocês aqui que gestação não é o fim do mundo, que eu nunca mais vou conseguir voltar pro meu corpo, que vou perder os meus resultados. Não é bem assim, tá? Se você tem uma estratégia bem elaborada, um acompanhamento multidisciplinar, um médico, nutricionista, um personal trainer que te acompanha aí nos seus treinos, na sua retomada e atividade física, esse processo ele pode ser bem tranquilo e você consegue extrair bastante resultado. E você quer deixar algum recado aí pra galera? Então, eu quero falar que se você fizer dieta, treino certinho, você consegue alcançar bons resultados, mesmo com a gestação. Quando eu acabei de ter neném, eu achei que não ia mais voltar pro meu corpo. Muda bastante o corpo, dá a questão da flacidez, né, de pele, mas se você ajustar direitinho os treinos, a dieta, dá bons resultados sim. E aí você vai recuperando aos poucos, tem que ter paciência com o processo e paciência com você. Isso que a gente só tá falando aqui do quesito dieta e treino, né? Fora a parte estética, que é você que comanda aqui na clínica, e também cuida aí pensando no seu hábito pessoal diário, né? Acho que depois a gente pode até tentar trazer aqui pra galera quais são os cuidados que você tem aí com a pele, com o corpo, voltados aí pensando na estética, para agregar ainda mais aí nesse pós-gestação das mamães. Sim, com certeza. Agora, nesse período de amamentação, a gente tem um pouco de limitação nos protocolos que a gente pode fazer, mas mesmo assim, tem ótimos procedimentos para fazer durante esse período e também depois que passar a amamentação para você recuperar o corpo mais rápido. Ô, show. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí desse conteúdo que a gente trouxe para vocês. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que a gente vai respondê-los aí. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui, deixa o seu like e nos acompanha aí no próximo vídeo. Tamo junto. Tchau!